Fecha tudo! Não foi fácil falar com o cineasta Fernando Meirelles durante o corre-corre das filmagens de Blindness, a adaptação cinematográfica do livro Ensaio sobre a Cegueira. Um filme é sempre menos que um livro, né? Você não consegue pôr em 2 horas o que tem em 400 páginas, né? Mas a trama, a linha dramática, a trama é a mesma do livro. Os mesmos personagens, o mesmo encadeamento, os mesmos sequências dramáticas e tal. Mas com muito menos, não. Nunca um filme vai ser que nem um livro, né? Como no original do escritor português José Saramago, o roteiro de Don McKellar acompanha um grupo de sobreviventes de uma epidemia de cegueira que atinge os habitantes de uma cidade. The book is written almost like in a movie, in a script form. You know, it has 3 acts. And, you know, first act when everyone is going blind, the second act is inside this institution, and the third act is when they come out. So it already has a very natural cinema structure. And I would say the film is very close to the book. Bom, esse filme é uma coprodução do Brasil com o Japão e o Canadá, orçado em 25 milhões de dólares. Andréia, como é que foi administrar e viabilizar esse projeto? Olha, até que a gente teve uma certa rapidez comparado com outros projetos, né? Até projetos de porte bem menor. Veio uma parte do financiamento do filme veio do Canadá e grande parte do financiamento do filme veio do Japão. E o resto se fechou com pré-venda. As filmagens de Blindness chegaram a São Paulo depois de passarem por Toronto e Montevidéu. 90% da equipe é brasileira, tem acho que umas 220 pessoas. Veio de fora, primeiro assistente de direção, tem alguns canadenses que vieram também para continuar o trabalho, né? Difícil cortar o figurino, maquiagem, dividir. Na capital paulista, uma das locações escolhidas foi o elevado Costa e Silva, também conhecido como Minhocão. A ideia do filme é que a gente esteja numa metrópole que você não reconheça, uma grande metrópole do mundo. A gente está fazendo São Paulo, mas é uma cidade genérica. As sinalizações são em inglês, ela é uma mistura de São Paulo com Toronto, com Montevidéu. Esse filme tem a cara do caos recente, né? Da sociedade que parou de funcionar. Todo mundo ficou cego, os serviços faliram. E a cidade sofreu com isso, né? Pode parecer que essa turma está sujando a cidade de São Paulo, mas na verdade eles estão trabalhando, preparando o set, não é isso? É verdade. Na verdade é uma sujeira limpa que a gente preparou. É material reciclado, que a gente não tem problema de mau cheiro, de nada. Cada caixa dessa está organizado um tipo de lixo. São garrafas PET, são plásticos, fora os caminhões de lixo que estão todos carregados com esse lixo que foi preparado tempo atrás. Aqui é onde são acomodados os artistas? Isso, o caminhão aqui, esse primeiro é o de maquiagem. E aí cada ator tem o seu trailer para descansar um pouquinho, enfim, para quando não tá filmando, para se trocar. 3 estrelas do cinema americano estão entre os protagonistas do filme. Danny Glover, que interpreta o velho com a venda preta, Mark Ruffalo, que vive o médico, e Julianne Moore, que dá vida à sua esposa, a única personagem da história que não é atingida pela cegueira. Devido aos seus contratos de trabalho, infelizmente, não foi possível falar com nenhum deles. Na minha primeira lista eu tinha essas pessoas, são atores que eu adoro, assim. Isso é uma maravilha, cara. Você poder, né? O ator que você mais admira, você vai lá, convida e o cara fala, eu topo. Isso é um sonho, né? Talvez a maior surpresa no casting de Blindness tenha sido a escalação de um casal de japoneses para interpretar o primeiro cego e sua esposa. I had a problem with my wife because our relationship is kind of no kindness and how to say we never try to know each other after I get married. So we're living in the same place but almost like separated. Como se vê, o filme reúne várias nacionalidades no seu elenco. From all over the world, from Brazil, America, Canada, Japan, and then it worked well. It's because we respect each other, and then I think we're doing very, very good. I mean, we can exchange our culture and then talk a lot and to know how you feel, and because we talk a lot, so it's such a great. I'm learning lots of things here. Alice Braga é a representante brasileira nesse time. Como é que é a sua personagem? Ela chama Rapariga dos Óculos Escuros, é assim que Saramago bota ela no livro. É um personagem muito interessante, ela é um pouco misteriosa, ela, além de ser estudante, ter uma vida, assim, ela tem um outro lado dela que ela
meio que vive. É difícil explicar ela, eu acho que por isso é um personagem tão interessante. O que esse livro tem que mais te agrada, essa história? Eu acho que o jeito que o Saramago escreveu, como... Parece um pouco óbvio, mas assim, que a gente precisa ficar cego para poder realmente olhar para dentro, sabe? Como os figurantes desse filme representam a população que também é vítima da cegueira, Christian Duvort foi convocado para prepará-los. Estamos falando uma coisa tão difícil que é preciso ser ator, mesmo que a pessoa tenha menos experiência ou mais. Eles trabalharam em 3 sessões, cada sessão de 2 horas. Quantas pessoas passaram pela sua mão? No total, São Paulo, Montevidéu e Toronto, 700 pessoas. A gente fez um trabalho bem longo com a figuração, que são atores mesmo. Todos fizeram teste, ensaiaram. Vocês não sabem o que é você fazer exercícios com os olhos fechados e depois com os olhos abertos, se imaginando ou fingindo que você não tá enxergando absolutamente nada, sem ser over, né? Partindo de algumas questões do corpo, como que é esse peso, como que é a andada, o que muda em termos de trabalhar o olfato, a audição. Satisfeito com o resultado obtido junto aos figurantes, Meirelles pediu que o trabalho se repetisse com o elenco principal. Foi se entendendo que o design que eu estava dando para a cegueira era necessário que fosse para todos, porque a referência de um cego na sociedade nós temos, uma sociedade toda cega é uma invenção. A gente fez muito treinamento de cegueira com venda e tal, e sentindo, e entendendo como é que não é, onde tá, onde não tá. Todo mundo ficou cego, inclusive os produtores, assistente de direção. Fomos todo mundo estúdio lá na Quanta, nos fechamos lá durante umas 4 horas para sentir, para entender. E foi muito bacana. Que cara vai ter esse filme, César? O Saramago fala de um mar branco, de uma cegueira branca, de um leite, uma coisa leitosa e tal. Então isso é um ponto de partida. Outro ponto de partida também é a consciência do olhar, assim. Então a gente está trabalhando muito com reflexos, com enganar o olhar com reflexo e a imagem real, enfim. Mas a verdadeira cara a gente só vai saber daqui a 3 meses, quando a gente tiver o filme montado. E a partir das referências, a partir do nosso trabalho, a gente der a cara definitiva. Tá satisfeito? Ah, cara, tem coisas bonitas, mas a gente só vê mesmo na hora que monta, né? Às vezes você monta e não funciona. Às vezes você acha que tá muito ruim, monta e fala, caramba, tem um filme. O elenco é muito legal, o cenário é ótimo, a fotografia é ótima, mas às vezes junta e não rola. Eu fico ansioso até ver montado, cara. Até por a música eu sofro, não durmo. O filme Blindness está sendo montado por Daniel Rezende e tem estreia prevista para o 2º semestre de 2008.